pode se apresentar para mim? Watson. Olá, meu nome é Gabriela Lordio, eu sou autora e escritora de Fogo em Minha Pele e de A Cabo de Vida. Gabi, esse é o teu segundo livro. Qual a diferença que tu sentiu do primeiro pro segundo? Bom, Fogo em Minha Pele foi um livro que eu não tinha intenção nenhuma de publicar. Começa por aí. É um livro de poesia, então eu considero, pelo menos na minha forma de escrever, que escrever poesia é mais vomitada. Você não planeja muito escrever uma poesia, escrever um poema. Já A Casa de Vidro é um romance, ele foi arquitetado. Eu tinha a intenção de publicar desde o começo, e esperava que ele fosse publicável. A gente nunca sabe se o livro que a gente tem a intenção de publicar, ele é publicável. E ele é muito mais planejado. Você passa muito mais tempo com a obra do que um poema. O primeiro livro foi escrito enquanto eu vivia as minhas emoções. Durante a pandemia, todos os poemas foram escritos em 2019, 2020, 2021. Acho que até 2022 existem poemas que estão em Fogo em Minha Pele. Já A Casa de Vidro vai ser bem mais longo. Ele foi escrito em 5 meses e meio, de janeiro de 2024 até 21 de junho de 2024. Tu tinha muita coisa para vomitar durante a pandemia? Eu acho que na pandemia foi um período muito intenso pra mim. E foi um período, assim, muito difícil também, porque aconteceram várias coisas que me mudaram como pessoa, eu acredito. Fisicamente e emocionalmente, sabe? Psicologicamente também. Primeiro porque teve a pandemia, né? E a pandemia por si só, eu acho que já fez muita gente mudar. Muita gente teve que confrontar seus demônios presos em casa, andando de um lado para um lado para o outro. E eu comecei a transicionar, né? Eu comecei a tomar hormônios. O meu corpo começou a mudar, meus peitos começaram a crescer. E eu me apaixonei. Eu acho que talvez pela primeira vez na vida, e não foi uma experiência muito legal. Não foi uma experiência muito legal. E eu acho que essas 3 coisas me fizeram entrar em contato com uma Gabi mais vulnerável, uma Gabi mais garota. Porque eu nunca pude ser uma garota adolescente, pra viver um primeiro amor adolescente, sabe? Pra ficar obcecada do meu amigo de escola. E nós que somos trans, a gente nunca consegue viver isso no momento certo, né? A gente vive isso quando a gente consegue finalmente viver quem nós somos. A gente vive isso quando a gente consegue transicionar, quando a gente consegue botar a nossa cara a tapa, e é muito confuso, porque ao mesmo tempo que hormonalmente e emocionalmente eu tô vivendo como uma garota adolescente de 14 anos, ao mesmo tempo eu tinha todos os problemas e questões de uma mulher de 24 anos. Então, assim, foi muita coisa acontecendo. E o engraçado é que quando surgiu a pandemia eu falei, ai, vai ser ótimo. Vou ficar em casa uns 6 meses. Todo mundo pensava que ia durar uns 6 meses. Vai ficar em casa 6 meses, vai dar tempo de escrever o livro que eu tava tentando escrever, que está na gaveta. Vou tentar escrever o livro que eu tava tentando escrever, vai ter tempo de eu ler, vai ter tempo de eu, sabe, eu vou ser igual um casulo com uma borboleta. Quando eu sair, vou sair linda. Não foi assim, a gente começa a transicionar e fica feio. Não consegui escrever nenhuma linha do livro que eu tava pretendendo escrever. E os poemas foram surgindo conforme eu fui vivendo. Eu parava e escrevia. Eu tenho o hábito de escrever todos os dias. Então tinha poema que estava jogado em caderno, tinha poema que estava numa página do Tumblr, tinha poema que estava espalhado, e eu meio que fui catando e catando e catando até eu ter uma quantidade suficiente que virou Fogo em Minha Pele. Tu escreve desde quando? Eu escrevo desde os 14 anos, que é interessante, que foi também o momento que eu comecei a... Eu pinto, e eu
comecei desenhando e pintando. Escrita não foi a minha primeira forma de arte, meu primeiro meio, né? Meu primeiro suporte. Desde 4 anos de idade eu pinto. Mas eu acho que na minha adolescência, vivendo com a puberdade que eu não queria viver, né? Vendo o meu corpo mudar, o corpo que eu não me identificava, e eu fiquei muito, muito deprimida. Foi assim, a minha adolescência foi uma longa depressão, e foi o momento que eu comecei a escrever. Não escrevi nada de bom, assim, de qualidade que possa ser publicado. Eu acho que escrever é um exercício. Eu tenho certeza que quando eu tiver meus 40 anos, eu vou olhar para esse livro e achar um livro infantil. Porque a gente evolui conforme a gente vai escrevendo, né? Mas foi importante para eu começar a entender que eu posso usar da escrita, dessa forma de arte, como uma forma de colocar para fora coisas. Isso ajuda quando tu tá deprimida? Não, nunca ajuda. Eu acho que não, essa é a questão. Eu acho que não ajuda no sentido de me ajudar a sair daquele lugar, mas eu acho que me ajuda no sentido de me ajudar a entender. Me entende? O que eu quero dizer é tipo, é uma coisa que você escrevendo não vai passar a sua depressão. Você precisa de ajuda profissional, terapia. Eu tenho muitos anos de terapia. Mas assim, muitas vezes eu levava o que eu escrevia para minha analista. Hoje é um hábito que eu tenho até hoje quando eu estou em análise, que é de eu escrevi tal coisa, eu vou ler. E aí a gente procura entender melhor o que está passando. Eu acho que, não sei se funciona para todo mundo, eu não gosto de fazer recomendações gerais. Mas para mim funciona. Mas eu não digo que é uma coisa, não é um remédio. Sabe? Não é remédio, é mais a forma que eu funciono. Eu tenho lua em virgem. Eu sou sagitariano com lua em virgem. Então eu preciso entender meus sentimentos para poder senti-los, senão não me permite sentir. Senão eu fico meio que tentando jogar areia por cima. Só depois que eu os entendo que eu me dou permissão. E a pintura, ela veio como que? O que tu expressava ali? Tu tava buscando entender alguma coisa, botar alguma coisa pra fora? Eu não faço ideia. Faz tempo que eu não pinto. Assim, eu acho que 2021 foi quando fiz. Eu gosto muito de pintura abstrata, mas pintura pra mim é uma coisa muito. Vamos dizer assim, eu não tenho que pensar o que o público vai achar das minhas pinturas. Então elas são muito pessoais. Elas são muito livres. Diferente de escrever. Escrever, uma vez que você torna isso uma profissão, você sempre vai ter que pensar o que o público vai pensar. Mesmo que isso não esteja presente no começo, quando você pensa na história, mas na hora que quando você está editando um livro, você pensa, nossa, será que isso aqui tá bom? Será que tá ruim? Pintura não, a pintura eu só vou, e se ficou péssimo, eu deixo péssimo. É o único lugar, talvez, em que eu me permita ser imperfeito, assim, sem críticas, sem autocríticas. Tu gosta de ter as coisas sob controle? Eu sou totalmente uma control freak. Mas sabe o que é isso que eu descobri? E foi muito durante a escrita de A Casa de Vidro. É que como eu sou uma pessoa que sempre tem as coisas sob controle, a minha maior fantasia é ter alguém que me tome controle. Me tire totalmente e tome o controle para si. Para que aí eu possa dizer, finalmente eu não preciso ter o controle de tudo. Essa é uma grande fantasia. Assistiu Baby Girl? Com a Nicole Kidman. Baby Girl mudou o meu DNA. Eu tenho certeza. Baby Girl mudou o meu código genético, porque assim, me fez entender que é uma necessidade é um lugar de intimidade, de ter um lugar de intimidade, um lugar tão próximo que você não precisa estar sempre sob controle. A arte em geral te faz perceber as coisas do fim, como foi o filme? Eu acho que só existem 2 formas da gente se conhecer.
Uma é através das outras pessoas. Nós, seres humanos, a gente está sempre projetando nós mesmos. E também a gente está sempre projetando nós mesmos e também absorvendo dos outros, sabe? Às vezes a gente detesta uma pessoa porque a pessoa tem as mesmas inseguranças que nós temos. Ou então, às vezes, a gente pensa que a pessoa nos odeia, quando na verdade a gente se odeia e a gente só vai refletindo isso na outra pessoa. E eu acho que conhecendo as pessoas, deixando se envolver com elas, conhecendo os outros, a gente se conhece. E a outra forma é através da arte. A outra forma que a gente tem de acessar partes da gente é o consumindo ou produzindo arte. Eu tenho experiências com a arte de, por exemplo, ver pinturas em que eu fiquei parada meia hora na frente do quadro e eu fiquei completamente devastada. E eu não sei porquê. Só fiquei. O quadro, eu acho que o nome do quadro é White Stone, da Agnes Martin. Depois eu mostro esse quadro. E eu fiquei assim, gente, como pode um vazio tão profundo num quadro? Eu acho que é assim com música. Música é a única coisa que muda o nosso humor instantaneamente e não vicia a gente, não faz mal pra gente, sabe? Você tá triste, você escuta uma música alegre, naquele momento da música você fica alegre. Então você escuta uma música triste e faz você pensar sobre um momento triste da sua vida. Tipo assim, ela tem esse poder. A literatura, ficção, ela tem o poder de fazer você se conectar, perceber que você não tá só. Você se conecta com pessoas. Você pode ler um romance do James Baldwin e sentir a mesma dor que o James Baldwin lá nos anos 70. Se você perceber que você e aqueles personagens e aquela pessoa que escreveu sentiram a mesma coisa estando em locais completamente diferentes, em linhas do tempo completamente diferentes. Esse é que eu acho que consegue fazer. Não só arte consegue fazer. Tu falou de música, a gente está num lugar bem simbólico, né? Tu pode falar pra gente onde a gente tá e por que a gente tá aqui? Nós estamos gravando no palco da Studio Beer, que é um lugar, eu acho que já carimbado, mijado às paredes pela cultura LGBT de Rio Branco. Eu acho que a primeira vez que eu vim nesse porão da Studio Beer que nós estamos hoje, eu tinha 17 anos. Eu vou fazer 30 daqui a 2 meses. Então, eu tô achando interessante porque é a primeira vez que eu vim durante os dias. E eu acho que é a terceira vez. Eu acho que é a terceira vez que eu venho sóbria. Geralmente o meu histórico com esse lugar não é um histórico sobre idade. Então, assim, ao mesmo tempo que esse lugar é muito importante porque marca a minha história de imersão na cultura LGBT, sabe? Primeiro como uma gayzinha de 17, 18 anos e depois como uma mulher trans. Esse lugar fez parte dessa trajetória, fez parte dos meus erros, das minhas derrotas também, fez parte do meu alcoolismo. Então, assim, eu me lembro quando eu tinha, acho que dos 8 anos, eu tinha acabado de ser diagnosticada com transtorno bipolar e eu tinha começado a frequentar aqui. E meses depois eu tinha começado a tomar remédio controlado, remédio psiquiátrico. E pra quem não sabe, quando você começa a tomar remédio psiquiátrico é um curso mês que você não pode misturar com álcool. E eu falei, não, eu vou pra festa, eu vou me divertir. Mas eu não vou beber. E eu vim pra uma festa, era tão ruim. Na época ainda tinha televisão nas paredes aqui do estúdio, ficava tocando os clipes em looping, assim.
E, tipo assim, eu fui tão chato, foi incrivelmente chato. E ali foi um dos momentos em que eu tive que enfrentar que, tipo assim, eu tinha uma dependência química. Como tu lida hoje com a tua dependência? Eu digo que o álcool é um dos meus relacionamentos mais longos. O mais longo é com a arte e o segundo mais longo é com o álcool. Ahn, É um relacionamento abusivo. Eu bebo há 13 anos e eu não. E desses 13 anos, eu creio que 5 deles eu bebi pesadamente. E eu tentei parar 2 vezes. Durante uma dessas tentativas, eu estava escrevendo A Casa de Vidro. E a personagem principal, a Sofia, ela é uma alcoólatra. E ela tem uma recaída. E eu queria muito poder, na história, a minha ideia era trazer que a Sofia conseguia voltar à sobriedade, né? Que ela conseguia vencer esse relacionamento abusivo com o álcool. Mas aí eu falei, vai ser muito injusto. Vai ser muito injusto um leitor eu dizer pra todo mundo que Sofia é baseada em mim e eu falhei em alcançar a sobriedade. E eu falhei nas 2 vezes das minhas 2 tentativas de parar. O álcool já me colocou em problemas. Eu sei que o álcool sozinho, ele não leva ninguém a fazer nada. Mas ele é combustível de foguete, sabe? Se você não tiver apontado para a direção certa, vai ele acionar, já era. E, então eu já fiz muita merda por conta do álcool. E essas merdas foram acumulando arrependimentos. E esses arrependimentos, eles se acumulam também no enredo da história. Eu sou uma pessoa que eu digo que eu não vou... Meu alcoolismo não vai me matar de cirrose, ele vai me matar com um tiro na cabeça. Porque eu sempre fui uma pessoa que bebe e fica eufórica, eu fico opressiva, eu fico querendo beber mais e mais e mais e mais e mais, aposto de nunca ter fim. E eu acho que, pelo menos, eu posso dizer que com A Casa de Vidro eu consegui enfrentar e admitir o meu alcoolismo para mim mesmo e agora para todo mundo. Porque muitas vezes a gente não consegue admitir para os outros. No fundo a gente sabe. A gente sabe que não consegue se divertir mais sem o álcool. Que mesmo as pessoas que a gente ama, quando estão próximas da gente, se a gente tiver sóbrio, elas ficam porra. Completamente sem graça. E isso vai casando, porque você começa a sentir que a vida está muito sem graça quando você tá sóbrio. Igual a festa aqui no estúdio, quando eu tinha 18 anos. E aos poucos o mundo inteiro vai ficando assim. Você não sabe mais como lidar com o mundo sem você estar bêbada. Hoje eu acho que eu tenho um certo controle, porque eu tô estável, né? Eu tenho um objetivo, eu tento fazer as pazes com meus demônios, eu tento me ajoelhar perante os meus erros, mas a gente nunca sabe por quanto tempo a gente vai caber. Todo mundo, ninguém tá sempre UT. E aí ele está sempre velho companheiro. A bebida. Pra mim é só engraçado tu falar que tu conseguiu ter vislumbrar alguma coisa escrevendo o livro, porque nós já conversamos algumas vezes. Eu sei que tu tem a casa planejada na tua cabeça, o personagem planejado na tua cabeça, então
Pra mim é como se tudo tivesse o seu lugar ali e não deixaria espaço para descobrimentos para ti mesma. Tiveram mais descobrimentos enquanto tu escrevia Casa de Vidro? Ah, com certeza. É porque assim, eu acho, quando eu digo que eu tenho uma história toda planejada na minha cabeça, o que eu quero dizer com isso é que é como se eu tivesse a pista de corrida pronta. Todos os obstáculos, eu sei qual é a trajetória. Mas o que vai acontecer durante essa corrida é meio que conforme você vai escrevendo, sabe? Tiveram personagens que eram para ser personagens muito, muito secundárias e ganharam proporção conforme eu fui escrever. Existiram, por exemplo, eu queria fazer com que Sofia ficasse sóbria ao final da história e eu não fiz isso. Isso foi durante a escrita. Então, assim, há certas coisas que a gente descobre enquanto escreve, há coisas que pedem que nos faça dessa forma. Mas, por exemplo, eu acho que quando eu comecei a escrever A Casa de Vidro e que eu decidi que A Casa de Vidro seria um suspense, eu pensei numa forma de vingança. Era uma escrita no sentido que é tipo assim, agora todo mundo vai saber aquilo que eu tava sentindo e ninguém vai poder me calar. E conforme você vai entrando em cada personagem, você vai descobrindo um pouco mais, porque como você escreve, e principalmente quando você escreve baseado na sua vida e você insere diálogos da vida real na ficção, você começa a revisitá-los. E quando você revisita, você é obrigado a se colocar no lugar do outro que está falando com você. E o mais interessante é que é uma história sobre o perdão. É uma história sobre poder perdoar e se perdoar. O que é uma história de terror, entende? Eu me lembro quando eu estava na faculdade e tinha uma pastora evangélica, assim, daquelas bem fervorosas, e que ela falava, né? Ela insistia na ideia de que todo pecador, se arrepender na hora de sua morte, ele tem direito ao reino dos céus. E uma vez eu falei pra ela, mas você não entendeu. Ele perguntou, o que você não entendeu? Eu falei, se você não entendeu, se arrepender já é o inferno. O arrependimento já é e é o inferno voltar. E é isso, é sobre porque você sente raiva. De reconhecer que errou? Você sente raiva porque é muito mais fácil sentir raiva do que sentir algo que está por debaixo. Que realmente está por debaixo, que é vergonha. Vergonha é um dos sentimentos com a vibração mais baixa. Eu acho que isso se mostra nas partes mais violentas da Casa de Vidro. Nas partes mais violentas da Casa de Vidro você vê toda a raiva sendo colocada ali. E depois você vai perceber a certa vergonha. Você tem vergonha do que você desejava. Você tem vergonha de não conseguir pedir aquilo que você desejava. Você tem vergonha porque você tem medo. Você tem medo que aquela pessoa vai machucar você. Você tem medo de que aquela pessoa vá embora. Então você quer ir embora antes. Então, todos esses elementos que acontecem em todo relacionamento amoroso são colocados na Casa de Vidro como elementos de terror, elementos de suspense. Porque é por isso que eu digo, toda boa história de amor é uma história de suspense. Você nunca sabe se vai acabar bem ou se vai acabar mal. E a diferença é que eu só metaforizei, criei analogias mais dramáticas para alimentar esses elementos. Então é baseado no que tu viveu. Eu acho que ele é baseado, sim, ele é baseado em experiências minhas, mas ele também é baseado
ele tem inspiração em diversos outras referências de mídia com fauna de terror, sabe? É tipo assim, os sentimentos que estão naquele livro são todos meus. Mas a forma como eles se expressam, você vai conseguir achar referências em todos os lugares. Você vai conseguir achar referências no Cronenberg, você vai conseguir achar referências em outras literaturas, em filmes de terror clássico, filmes de terror trash também, slashers. Você vai conseguir achar referências em Drácula. Em Drácula, eu me lembro muito especificamente, era o momento em que eu estava totalmente acabada, triste. Eu não queria sair de casa, eu só queria beber, mas eu não queria sair de casa, então eu bebia sozinho em casa. E eu tava bebendo uma taça de vinho enrolada no meu edredom, andando com um lado e com o outro na minha casa. E eu pensei, meu Deus, eu sou o Conde Drácula. Com a minha capa na minha casa, no meio da noite, acordada, sozinha, andando para um lado e com o outro. Eu sou o Conde Drácula. E essa é uma cena que aconteceu comigo e tá no livro também. É um pouco de vampirismo no livro, não tem? O vampirismo é uma coisa muito interessante, porque eu fiquei obcecada por vampirismo quando eu tava escrevendo o livro. Em 2023, eu fui para um casamento. Foi a primeira vez que eu fui para um casamento cristão. E no casamento eu fiquei fascinada porque tinha... o pastor falava dessa união de duas almas e uma alma só, que é o casamento. Que seria a união como se fosse a união da igreja com o próprio Jesus. E eu fiquei, ao mesmo tempo, fascinada com aquilo e ao mesmo tempo fiquei perguntando, mas se uma das pessoas não quiser dar a própria alma nessa união? E se só uma dessas pessoas quiser dar a alma nessa relação e a outra não quiser? O que acontece? Será que a outra pessoa fica só com metade da alma? Sabe? E aí foi quando surgiu a ideia do vampiro. O vampiro... No cristianismo medieval, o sangue representa a vitalidade. Não é certo? Sangue representa a vitalidade. Quando na Igreja Católica, quando você realiza a Eucaristia, que é quando você entra em comunhão com Cristo, onde você e Cristo são um só, você toma uma taça de vinho, que é o sangue de Cristo, sangue, vampiros, e você come parte do corpo de Cristo. E a ideia é essa, tipo assim, de você desejar tanto uma pessoa, de você querer tanto uma pessoa, mas a pessoa não quer dar a alma dela. Então você se torna um vampiro. Você fica sedento, um morto-vivo, sedento por fluidos corporais. E eu fiquei totalmente fascinada. Eu li muito sobre vampiro e cristianismo medieval para poder trazer as referências corretas. Sim. Tu fez muita pesquisa para escrever quanto das referências foi proposital, quanto estava no teu subconsciente, tu consegue responder isso? Eu acho que sempre parte de como eu me sinto. Para eu pesquisar e ficar obcecada por vampiros, eu tinha que me sentir uma vampira, sabe? Mas, assim, existe pesquisa também que a gente faz, não só para poder dar referência ao enredo, mas existe também referência, por exemplo, eu preciso pesquisar o nome de um tipo de chapéu específico. Ou eu preciso pesquisar leis, porque quando você vai falar de crime, por exemplo, você precisa saber qual seria. E eu confesso que nessa parte eu dei uma burlada, porque a história precisava continuar e eu não tive tempo de seguir o Código Penal à risca. Mas essa é a parte mais chata da pesquisa, você tem que ler leis, o Código Penal, por exemplo. Então, assim, tem muito que parte do que metáforas para os meus sentimentos e outro que é mais técnico, é mais para você, tipo, nossa, como é que é o nome desse tipo de construção que é a casa elevada, sabe? Você tem que ir atrás e ler. Tu pode me falar um pouco sobre a casa? A Casa de Vidro, ela é baseada numa casa real. Ela é baseada na Casa Samambaia, que foi projetada e construída pela arquiteta carioca Lota Macedo Soares. E ela existe até hoje, ela está em Petrópolis.
Não sei se pertence ainda à família da Lota. E é uma casa suspensa, ela é construída suspensa e ela tem 2 paredes de vidro paralelas que formam toda a lateral da casa, sabe? E é uma casa muito aberta, não tem muitas paredes internas, não tem mais paredes internas. E na minha versão da casa de vidro tem um loft, onde você sobe que tem os quartos e o banheiro. Eu acho impressionante com o quanto tempo a gente passa no banheiro e a gente passa na cozinha. Eu escrevi muitas cenas dentro do banheiro e dentro do... Eu escrevi muitas cenas que se passam dentro do banheiro. As pessoas vão pensar que eu escrevi com o notebook em cima do vaso, né? Igual na imagem promocional, não foi isso. Mas existem muitas cenas que se passam dentro do banheiro da casa, ao ponto que eu consigo fechar os olhos e eu consigo imaginar o banheiro na minha frente. E como a casa Samambaia, ela bateu com a tua história, quando tu achou a casa Samambaia, quando tu entendeu que era ela a casa de vidro, a tua casa de vidro? Eu não sei exatamente quando foi o momento. Eu já conhecia essa casa, a Casa Samambaia em Petrópolis, por conta da biografia, a cinebiografia da Lota Macedo de Soares, porque ela é interpretada pela Glória Pires, no filme Flores Raras. E ela fala de toda a casa e tudo, então eu já conhecia essa casa. Eu não sei dizer por que me veio essa ideia, mas a ideia que eu tinha era essa coisa de uma relação que é como se as pessoas que estão nessa relação são como se tivessem paredes de vidro entre elas, separando elas. Você consegue ver nitidamente, mas você não consegue tocar. Eu acho que essa é uma sensação muito angustiante quando você tem uma relação com alguém onde você é muito transparente, mas não se toca, sabe? Você tá sempre em uma certa distância, sabe? Uma certa separação entre as duas pessoas, mesmo as pessoas sendo muito nítidas uma para outra. E daí que deu a ideia do suspense. Apesar que depois que eu já comecei a escrever A Casa de Vidro, o Pedro Almodóvar lançou o filme. Qual é o nome do filme? Que é o filme com O Quarto ao Lado. Isso, O Quarto ao Lado com a Tilda Swinton e a Drew Barrymore, que se passa em uma casa muito parecida. E eu pensei assim, que maldito. Ele roubou a minha ideia. Mas aí, o enredo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu assisti o filme e eu fiquei revoltada. Já conseguiu perdoar o Pedro? O Pedro Almodóvar? Um dia ele vai me pedir perdão por isso. Gabi, é um pouco sobre identidade. Tu agora tá numa fase de divulgar o livro, né? Já teve toda a fase de escrever e tudo mais. Adorar a parte que eu acho que suga mais, que é a divulgação. E os títulos, as manchetes são sempre a escritora trans. Como tu lê essas coisas? Eu acredito que, em certo ponto, ele é limitante você ter a sua identidade tão atrelada ao seu trabalho, sabe? A Sofia, que é a personagem que foi baseada em mim no livro, ela é uma mulher cis. Eu não quis que ela fosse uma mulher trans, apesar de ter personagens trans no livro, porque eu queria que eu pudesse trabalhar os meus sentimentos sem eles precisarem ser atrelados a todas as questões que envolvem a transição, questões que são reais, que são importantes, mas eu queria muito poder que as pessoas vissem sem ter a questão da identidade de gênero como sendo a causa ou o grande centro da história. Não é o centro da história. E também tem a questão, numa parte de divulgar,
Eu acho que também é importante você se colocar de que você está representando uma comunidade. Eu gosto dessa parte, sabe? Eu não gosto da ideia de ser limitante, de ser tipo assim, eu sou escritora. Acontece que eu também sou trans. Mas eu gosto de estar representando a comunidade, fazendo arte que diz assim, nós que somos da comunidade trans, nós sabemos fazer arte, sabe? E representando não só a mim mesma como pessoa, mas também todas as outras minhas colegas artistas que são atrizes, cantoras, que são, sabe? Eu acho que isso me alega. Quanto a divulgar o livro e manchetes, eu acho sempre a parte mais cansativa. Eu gosto, mas é uma parte cansativa. Eu tenho que me lembrar, às vezes, porque é fácil de eu me esquecer, de que eu sou uma pessoa autista. E eu sendo uma pessoa no espectro autista, está sorrindo, está falando com a câmera, está entrando em contato com as pessoas, conversando, indo em eventos, essas coisas todas, exige muito mais energia para uma pessoa que é neurodivergente do que para uma pessoa que não é. Então eu fico no final do dia muito cansada, apesar de muito grata também por todo o acontecimento. Mas eu sempre digo o seguinte, tipo, que a Gabriela Lógio é uma criação minha. A Gabriela Lógio que vem aqui falar, ela não escreve nem olhinha. Ela só vende, sabe? A Gabi que escreve, que realmente produz, ela é muito mais tímida. Ela é muito mais quieta. Ela é menos grandiosa e ela tem... Ela é mais amorosa, eu diria que ela é mais reservada. Mas eu acho que é sempre meio... As duas ficam um pouco brigando uma com a outra às vezes. Porque, tipo assim, uma é totalmente carente e a outra é carente de atenção, de luz. E é preciso encontrar, eu acho que agora com os meus 30 anos, é preciso encontrar um equilíbrio entre o que tipo assim, alimentar mais e mais e mais e mais e mais a pessoa que é artista, mas também não deixar totalmente de lado a minha eu que é mais íntima, a minha eu que é mais criança, a minha eu que é mais besta, vamos dizer assim. Sempre houve essa separação de personalidade ou surge quando tu precisa realmente divulgar? Não, como sendo uma pessoa trans e mais recentemente descobri que eu sou também uma pessoa autista, eu acho que eu sempre tive que lidar com ser outra pessoa que eu não sou, como uma forma de me proteger. Então, desde criança, eu precisei entender que eu não podia viver a minha identidade plenamente, eu precisava me proteger, para poder ser amada, para poder me sentir segura, para poder ser aceita pela minha família, pela escola, essas coisas tudo. Mas assim, eu era uma criança muito quieta, sem amigo nenhum, detestava ir na escola, odiava a escola. Eu gostava de aprender, mas eu não gostava das crianças da escola. E quando eu tava ali pela oitava série, eu sempre sofri bullying e eu nunca fui a criança viada, porque eu era tão quieta que me chamavam de psicopata, de ET, de esquisito, mas nunca me chamaram de bicha, porque não é a primeira imagem que vinha na cabeça deles. Aí, o que aconteceu? Na oitava série, o pessoal me chamava de ET. E eu comecei a inventar, a dizer que eu vinha de um planeta tal, e eu inventei o nome do planeta. E eu dizia que falava uma língua tal, que eu tinha vindo pra Terra pra fazer tal coisa. E eu fui vendo que os outros meninos da minha turma, que faziam bullying comigo, eles riam do que eu estava falando e não mais riam de mim. Então eu assumi aquele personagem do ET. Então o ET foi a primeira Gabriela Lógio. O ET foi a primeira pessoa a surgir como forma de proteger a Gabi, como forma de proteger a versão não editada.
E foram surgindo outras edições conforme eu fui aprendendo a socializar, né? Aprendendo a mascarar ah, as minhas esquisitices, vamos dizer assim. Então, assim, foi aí também onde entrou o álcool. Na faculdade, eu precisava ser uma pessoa mais legal, eu precisava ser uma pessoa mais festeira, eu precisava ser uma pessoa mais sociável. E aí surgiu a personalidade mais festeira, a personalidade que bebe, que é divertida, que fala com as coisas. Então sempre houve uma outra versão, mas essa versão feita especificamente para vender é mais recente. É bem mais recente. E ela também tem um propósito de proteger, como não um propósito principal. O propósito principal dela realmente é vender, mas ela tem o propósito também de defender ali. Eu acho que sim. Eu acredito que sim, porque é mais fácil assumir essa persona que é artista, que não tem timidez, que consegue falar pra câmera, que consegue falar das dores e dos acontecimentos e das experiências e das relações como se não tivesse acontecido, sabe? Como se fosse algo que foi lido no livro. Eu acho que fica mais fácil vender, eu acho que fica mais fácil chegar para as pessoas, porque teve momentos na divulgação do primeiro livro que eu fiquei completamente... Pra você ter ideia. Eu passava tanto tempo sendo a personalidade artista, essa personalidade que senta aqui, que durante a semana de divulgação de Fogo em Minha Pele, que foi em janeiro de 2024, eu acho que eu passava só 40 minutos sendo eu mesma. E eu tava em pânico, eu tava destruída. Eu tava completamente arrasada. Por motivos que depois me levaram a escrever A Casa de Vidro. E eu tomava um Rivotril, tomava um banho quente, ficava de toalha, deitada no chão do meu quarto. Quando chegava a hora de ir pra uma entrevista, pra rádio, pra alguma coisa, eu lavava a cara, me maquiava, botava um óculos escuro, e eu ia e eu dava a entrevista normal. E eu falava normal, porque eu aumentava as pessoas sorrindo. Normalmente. E, assim, então é uma forma de proteção. É uma versão mais gladiadora. É uma versão mais... Nada me afeta. Poxa, Gabi, ela tá tão protegida, ela é possível uma pessoa de fora alcançar ela. É interessante, algumas poucas pessoas alcançaram, algumas pouquíssimas pessoas têm esse alcance. Mas assim, quando você é uma pessoa autista, pelo menos na minha experiência, entendendo um autismo muito mais recente. Recente que eu falo um diagnóstico recente. Eu entendo que é o seguinte, grande parte das pessoas, eu acho que todas as pessoas, elas têm personagens. Elas usam os personagens. A pessoa que você é no teu trabalho não é a mesma pessoa que você é na sua casa, nem que você é com seus amigos, com seus namorado ou namorada, é diferente. Só que para as pessoas que são neurotípicas, elas fazem isso de forma natural, é meio que no piloto automático, só estavam fazendo. Quando você é uma pessoa autista, você tem muito mais consciência de tudo que você faz. Então você torna meio que no modo manual para fazer esse tipo de coisa. E eu tenho uma sensação que é como se fosse o seguinte, eu estou sempre dentro do meu quarto. Mesmo quando eu estou aqui no Corando Studio gravando essa entrevista, ou quando eu vou pra rádio, ou quando eu vou trabalhar, ou quando eu vou pra uma festa, ou quando eu vou pra qualquer lugar, eu ainda estou no meu quarto. Meu quarto tá aqui. Então, assim, eu nunca saio do meu quarto. Mas, às vezes, eu convido pessoas pra entrar nele. E eu não faço ideia quais são os critérios. Só algumas pessoas entram, algumas pessoas não entram. E assim, é independente de tempo. Existem pessoas que em pouquíssimo tempo elas conseguiram acessar
esse quarto secreto. E outras pessoas eu penso há anos e tipo, nunca acessaram o quarto. Não sei qual é o critério. Talvez eu precise de alguns. Talvez um dia eu consiga escrever um livro sobre isso especificamente, eu não sei. Talvez eu precise escrever um sobre isso. É, a, a Sofia, ela é qual? A Sofia? A Sofia ela é mais eu do que eu. Olha só, A Sofia é mais eu do que eu. A Sofia ela é totalmente sem filtro. Estamos assim, ela não é uma versão editada. Eu acho que ela é toda a neurose, todo o desejo, todo o tesão, todo o medo, toda a ansiedade, toda a esquisitice, toda a obsessão que tem em mim, só que é filtrada para se tornar comercial. Ela tá na Sofia. Por isso que eu digo o problema da Sofia. Eu não consigo deixar a pobre da Sofia em paz. Ela sofre demais. Entende? Ela é a versão. Ela é a versão sem censura. Ela é a versão. Sabe quando você. Quando você chora numa festa? Já aconteceu isso? Quando você chora numa festa, eu acho que é isso. Eu acho que ao primeiro sinal de que eu vou chorar numa festa, eu vou embora, ou me escondo no banheiro, entendeu? A Sofia é a versão que continua na festa chorando e dança chorando, sabe? Eu acho que essa é a diferença entre nós dois. tu quer ser comercial? Eu adoraria ser comercial. Eu preciso ser comercial. É preciso ser comercial, não tem como não ser comercial. A verdade, vamos ser bem honestos, né? Hoje em dia não se vende nada. Desde que seja, sei lá, bolsa de crochê até cirurgia plástica. Não se vende nada sem que você tenha uma presença na internet. Você precisa da rede social. Você precisa do Instagram. E no Instagram ele não funciona na base de texto. Não adianta eu soltar pequenas frases da casa de vidro no meu Instagram. Não tem engajamento. Se não tem engajamento, as pessoas não vão conferir. Se as pessoas não vão conferir, elas não vão comprar. Se elas não vão comprar, elas não vão ler. Então, assim, o livro vai flopar. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso me associar. Eu preciso associar a minha imagem. Então, eu preciso ser comercial. Eu preciso ser mais do que ter uma história boa. Você precisa ter a cara que vende a imagem. E eu me tornei a cara que vende a imagem. Porque eu não quero vender só a cara de vídeo ou fogo em minha tela. Eu quero vender o que vem pela frente. Eu quero fazer isso por muito tempo. Escrever? Não só. Eu acho que a arte em geral, eu me coloco antes de escritora, eu sou artista. Mas sim, eu quero poder escrever nos próximos 30 anos. Eu quero poder fazer esse circuito de escrever, editar, publicar, divulgar livros pelos próximos 30 anos. 30 é um tempo bem específico aí, tu tem um planejamento. Eu falei 30 anos porque 30 anos eu vou estar com 60 anos, né? Eu espero que com 60 anos eu já tenha, sei lá, condições de não precisar estar batendo uma porta atrás da outra, dizendo, olha, eu escrevi um livro novo, posso falar do livro com você, sabe? Poderia, vamos fazer uma matéria, vamos fazer um negócio. Eu espero que com 30 anos eu possa só dizer assim, aqui, comprem, leiam, sabe? Eu acho que é essa questão, mas eu acho que quando eu falo 30 anos é porque é o período de tempo que eu acredito assim, eu não tenho a ilusão de que a gente escreve um sucesso e vira um hit, bom, e você bomba. Não acho que é isso que acontece. Eu acho que isso não deve ser o objetivo. Se você vai escrever com o objetivo de escrever um best-seller, sabe? Eu acho que isso não tem que ser o objetivo. Você tem que escrever de forma honesta. Você tem que escrever aquilo que você acha que deve ser escrito, sabe? Aquilo que você acredita ser bom, aquilo que você acredita que conta uma história que deve ser contada. E você tem que entender que você vai ter que fazer aquilo. É sempre sobre o próximo. É sempre sobre o próximo livro.
esse daqui, Casa de Vidro, estamos divulgando. Eu espero que as pessoas leiam, mas espero que as pessoas se identifiquem, porque vai ser o começo da jornada pro leitor. Para mim é o final da jornada. Eu já li o livro. Agora é sobre o próximo livro. E o que tu tá escrevendo hoje? Nada. Nada nem pra... Eu sempre escrevo, mas nem sempre tudo que eu escrevo é com o objetivo de ser publicado. Mas, por exemplo, eu sempre escrevo poemas, eu escrevo música, sempre tive essa parte mais musical. Eu estudei piano, então assim... Mas a questão é que eu acho que eu nunca fui pra parte da música, apesar de eu ter escrito música, de ter participado de gravação, de produção, mas eu nunca fui pro lado da música, porque pelo menos aqui, mas eu acho que em todo lugar, mas aqui em Rio Branco, pra você fazer música, você tem que ser pessoal da galera. Você tem que ser da galera de música, sair à noite, assim. Eu nunca fui da galera. Eu sou uma pessoa de estúdio. A gente tá no estúdio, mas é uma pessoa de estúdio. Tipo assim, eu quero produzir sentada no meu computador. Entendeu? Eu quero gravar, escrever e fazer tudo no meu quarto. E assim, não sei, talvez um dia eu faça isso. Mas, nesse momento, eu não tô escrevendo nada. Com objetivos de ser... Eu tenho um monte de poemas que podem virar um dia, sei lá, uma outra coletânea. Mas, nesse momento, eu tenho focado a minha atenção muito na ideia de performance. Porque... assim, a escrita, por mais honesto, por mais que você se expõe quando você escreve, é sempre seguro, porque você escreve primeiro, depois passa pela avaliação de uma editora, depois passa por uma edição, depois passa pela publicação e aí chega no leitor. Tem uma distância. E na performance, no palco, no tablado, na arte performática, essa segurança não existe. Tem que correr o risco de estar na reação do público na sua frente. Eu acho que essa é uma coisa que eu gostaria de experimentar. Não sei se eu gosto, não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim, se eu vou gostar ou não. Mas é um risco que eu tenho coçado as minhas mãos para tentar experimentar. De onde vem essa vontade? Eu sempre tive essa ideia de que você não pode se acomodar em um tipo específico. Quando uma coisa começa a ficar fácil, não dizendo que escrever é fácil, mas assim, quando começa a ficar fácil, você tem que puxar as suas, sabe? Você tem que empurrar um pouco esses limites que se cercam. Essa sua zona de conforto. E eu acho que a parte que vem é porque é o seguinte: tentar reformular a ideia. Quando eu escrevo, tudo aquilo que está no livro sou eu. Tudo que está no livro sou eu. Os sentimentos, os acontecimentos, as falas, tudo aquilo é honesto, sou eu. Essa aqui que fala na câmera, que grava stories, que vai... essa daqui não é real. Mas o conteúdo de tudo que eu escrevo, se um dia eu já mandei cartas pra você, você sabe que aquela ali sou eu. Talvez quando eu vá conversar com você não seja, mas a escrita sou eu. E eu acho que a ideia de performance surge de uma necessidade de ser eu mesma totalmente nua, metaforicamente ou não, à frente do público. Do mesmo jeito que eu sou nua nas palavras, sou nua completamente na frente do público. Tu acha que tu tem autonomia do teu pose ou só quando tu escreve? É engraçado, é interessante essa pergunta, porque como uma pessoa trans, eu me senti desconfortável com o meu corpo por muito tempo, pela maior parte da minha vida. Então,
por pelo menos 24 anos da minha vida, o meu corpo foi um corpo estranho, foi um corpo alheio a mim. E eu tinha vergonha do meu corpo, eu tinha nojo até. E por isso que eu digo assim, transicionar, é claro que cada pessoa tem a sua forma de transicionar, tem o seu modelo de transicionar, tem o seu ritmo de transição. Nem todas as pessoas que são trans vão precisar de hormônio, mas pra mim o hormônio salvou minha vida. Eu sinto que hoje eu estou completamente à vontade no meu corpo, pra usar ele na imagem do meu corpo. Existem coisas que eu gostaria de mudar, tanto que as imagens de divulgação que foram feitas pela Rafa Rodrigues são imagens muito íntimas, não tem maquiagem, eu mostro meu pomo de Adão, que eu tenho uma certa disforia com ele, o meu cabelo, tô com a roupa que eu uso no dia a dia, como se eu fosse dormir. Então são imagens, tipo, a ideia de intimidade que a Casa de Vidro traz, né? Mas eu acredito que conforme eu tenho mais autonomia do meu corpo, eu me sinto mais à vontade com o meu corpo, e eu passo a exercitar mais o meu corpo, exercitar mesmo, tipo, você passa a entender que seu corpo tem necessidade de fazer exercício, comer bem, e você pode colocar, sabe, impor, puxa, sabe, forçar os limites dele. Eu acho que vai surgir dessa vontade de fazer assim, eu quero poder utilizar ele como ferramenta da produção de arte, não apenas como ser o médium que por onde ela passa, ser mais a ferramenta de produção de arte. Mas eu tenho uma... As pessoas dizem que eu sou um pouco doida porque eu coloco o meu corpo a certa prova, assim. Por exemplo, subir montanha, outras essas questões em coisas que eu já fiz, tipo assim, nadar no mar ou fazer coisas desse tipo, que eu gosto de fazer. Que eu acho que a minha eu adolescente nunca pensou que eu poderia fazer isso. Porque é um desafio ou por causa da adrenalina mesmo, puramente? Eu acho que. Eu acho que é bom saber que você consegue. Eu consigo fazer isso, sabe? Eu consigo fazer isso. Eu subi as montanhas coloridas no Peru com Covid. Eu não sabia que eu tava com Covid, tá, gente? Peguei Covid em algum momento na viagem e eu tava achando que era só efeito da altitude. Mas não, depois eu piorei muito e eu descobri já quando eu tava voltando pra casa que eu tava com Covid. E eu subi a montanha, montei a cavalo, desci a montanha e aquela coisa toda e todo mundo falou assim, você é doido, vai pra mente maluca. Ou esse tipo de coisa. Eu acho que pra mim é mais fácil fazer esse tipo de coisa do que, sei lá, relacionamentos. É muito mais fácil. Assim, não, você tem que subir a montanha, tem que nadar tanto. É muito mais fácil. Vai ter que ficar, sabe, vai ter que se chicotear na frente do público com parte na performance. Tudo isso é mais fácil do que, sei lá, o tipo de intimidade e exposição que vocês colocam como que você tá numa relação nova, por exemplo. Faz muito sentido ouvir isso de ti, porque eu te vejo como uma pessoa, como tu já te disse, contra o prick, então é uma coisa metódica, tem ali início, meio e fim, a gente sabe o que vai acontecer, mas a minha pergunta, ela é como artista e uma pessoa controladora. A vida do artista, ela é uma vida incerta. A gente não sabe que nem próximo. É muito difícil planejar. Então, como tu lida com isso, com a tua necessidade de controlar tudo e sendo artista? Eu acho que a minha necessidade de controle, eu não gosto de ser uma pessoa controladora, eu não acho que sou uma pessoa controladora, eu sou uma pessoa que sou carente por controle. Porque colocando uma pessoa controladora parece que eu tenho tudo sob controle, e eu não tenho. Mas eu tenho a necessidade de controle, eu tenho necessidade de saber como as coisas vão acontecer, acreditar se acontecer, tá? E muitas vezes eu consigo obter, principalmente no meu trabalho.
né? Como artista é o momento em que eu tenho total controle da situação, sabe? Mas a vida a gente não pode ter controle das coisas. E aí é por isso que a gente precisa de coragem. Coragem é a resposta. Se você se acovarda diante das situações que a vida... Melhor, das situações em que você se coloca na vida, você não consegue fazer mais nada. E diante da falta total de controle emocional, de controle sobre a situação, de controle personal, você precisa se enfrentar com coragem. Ter valentia para as coisas. Eu acho que a Maya Angelou, que é a poeta americana, ela fala que coragem é a mais importante das virtudes. Porque sem coragem, ninguém tem nenhuma outra virtude por muito tempo. Ninguém é bondoso por muito tempo sem coragem. Entende? Ninguém é paciente por muito tempo sem coragem. Ninguém perdoa se não tiver coragem por isso. O que eu dou, então, eu acredito que a resposta para a tua pergunta é ter coragem. Ninguém. O livro agora foi lançado, dia 16 vai ter um lançamento oficial, chamaria assim? Eu diria que é o evento de lançamento, né? Beleza, o evento de lançamento. O gente sabe, o escritor, depois que a obra tá pronta, não é mais dele, tu mesmo já falou que agora pertence a quem vai ver, mas qual o teu senso de responsabilidade sobre produzir? A história é minha, certo? A história, o livro é meu, a minha autoria. Mas agora ela não pertence só a mim, pertence a todo leitor. Ela não vai fazer parte mais só da minha vida, mas pode fazer uma parte pequena da vida das pessoas, ou uma parte maior. Talvez isso pra ninguém vai fazer uma parte tão grande quanto foi pra mim, que escrevi. Mas eu acredito que, novamente, eu tô com a ideia de coragem. Eu acho que você precisa ter coragem pra dizer, sim, eu estou dizendo tudo isso. Ah, mas ela quis dizer tal coisa. Eu digo, sim, eu quis dizer isso. Ah, mas isso não aconteceu. Eu digo, eu inventei. Ah, mas porque ela inventou, eu digo assim, pra poder falar a verdade. Às vezes a ficção ela traz mais verdade do que documental. Porque a gente, pela proteção dos personagens, a gente consegue fazer confissões que normalmente a gente não faria. E eu acho que esse é o desejo do público, do leitor. Quem sou eu de dizer o que o público quer ou o que não quer? Mas eu imagino que quem lê, quem gostar de A Cala de Vidro vai ser justamente aquelas pessoas que sempre quiseram confessar coisas e agora tem uma história que confessa por eles. Tem mais alguma coisa sobre o livro que tu queria falar aqui? Acho que não. Eu espero que gostem, mas para isso eu preciso que vocês leiam. E onde está disponível? O livro está disponível já na Amazon e em todas as outras plataformas. Você pode procurar nos meus perfis na rede social. E dia 16 de outubro, aqui em Rio Branco do Acre, às 19 horas, terei o evento de lançamento com o Teatro PK. E obrigado.